Caros alunos, chegamos à última aula da disciplina Psicomotricidade e Recreação, Dinâmicas e Jogos. Como vocês estão num curso de especialização, é muito importante o incentivo à pesquisa. Não só na sugestão de literaturas para que vocês possam ler, mas também como vocês sendo os futuros propositores de pesquisa, os futuros propositores da resolução de problemas teóricos e práticos relacionados à vida individual e coletiva. Eu gostaria de trazer, então, 4 sugestões de questionamentos que podem se transformar em futuras pesquisas para vocês aí desenvolverem em trabalhos de conclusão de curso, tentarem publicar esses resultados de pesquisa, assim como eu já fiz nesse universo lúdico, com certeza vocês poderão fazer ainda melhor. Primeiro questionamento que eu gostaria de trazer à tona. Qual o período de tempo otimizado para consolidar aprendizagens de longa duração de forma lúdica em uma única sessão, uma aula? Eu tenho esse questionamento há muito tempo. Isso se remete à metodologia que utiliza a recreação como método de ensinar e aprender. Pois, observe, se uma aula tem uma duração aproximadamente de 50 minutos e você deseja ensinar algum conceito a alguém, como por exemplo, na matemática, uma operação básica como a adição. Quanto tempo de estímulo num determinado jogo que vise desenvolver o conceito matemático básico de adição, quanto tempo de jogo é suficiente para que ocorra uma mudança no comportamento da criança, aprendente, ou mesmo, se não é criança, uma pessoa de qualquer idade que esteja aprendendo esse conceito matemático, quanto tempo de estímulo é necessário para que haja o entendimento de como é o funcionamento dessa adição? Será que são 10 minutos o suficiente, 20 minutos, 30 minutos de exposição? Não sabemos. E é claro que terá também uma norma, né? Ou seja, a maior parte das pessoas aprenderão em tantos minutos. E um valor discrepante levará mais tempo para aprender o conceito matemático e outros levarão muito menos tempo para, no mesmo jogo, incorporar esse conceito, como, por exemplo, foi dado aqui da operação básica matemática da soma, né, a adição. Então, essa seria uma questão importante que a gente poderia extrapolar para vários outros tipos de conteúdos, até para a gente comparar se um conteúdo da área da matemática costuma demorar mais tempo para ser aprendido do que um conteúdo, por exemplo, da história ou da geografia. E de todas as diferenças entre as disciplinas, quais conteúdos são mais rapidamente aprendidos em uma única aula e quanto tempo é mais adequado para se desenvolver determinados jogos. Então, essa variável tempo é muito interessante porque ela está diretamente vinculada à estruturação da função docente. Então, por exemplo, vamos supor que fosse necessário jogar durante 2 horas ou 2 horas e meia para você aprender um determinado conceito ou mudar o teu comportamento de longo prazo. Então, às vezes, uma aula de 50 minutos será complicado você dar esse estímulo suficiente em termos de memorização, de compreensão, entendimento do que se trata um determinado conceito que se quer ensinar. Então, isso tem que ser uma questão que deve ser bastante desenvolvida, até para que a gente possa ter uma noção mais clara de como organizar melhor uma escola que se propõe a usar métodos recreativos de forma mais exitosa. A segunda questão que eu gostaria de trazer como proposta de pesquisa é qual a influência do brincar sobre a memorização de longo prazo em estudantes em diferentes níveis de formação. Pois veja, sabemos que a maturação do sistema nervoso varia de uma criança pequena para um adolescente, para um adulto. Sabemos, por exemplo, que é estimado que o máximo do potencial cognitivo de uma pessoa é em torno de 18 a 25 anos de idade. É onde a gente tem assim, a máxima efervescência do nosso sistema nervoso para
aprendizagens, digamos assim, do nível racional, né? Quando a gente percebe que então tem esses diferentes níveis de maturação, desenvolvimento, atividade cerebral, como que o jogo, nessas diferentes fases da vida, ele pode ajudar a nós memorizarmos informações por longo tempo, memórias de longo prazo, que basicamente é o aprendizado para a vida toda. Essas mudanças comportamentais duradouras ou suficientemente duradouras é que caracteriza efetivamente a aprendizagem. Então, qualquer mudança que ocorra no comportamento, ou de um não saber para um estou sabendo, ela é sempre vista como muito positiva. Mas será que nessas diferentes níveis etários, será que é preciso mais ou menos tempo de exposição ao jogo? Então, essa é uma outra questão que pode ser bastante pesquisada. Terceira questão que eu gostaria de trazer para vocês agora, em termos de sugestão de pesquisa. Qual a influência da aprendizagem lúdica sobre a questão da violência e dos relacionamentos na instituição escolar? Então, é muito sabido do quanto, né, a gente até viu a premissa do jogo, né, quando você joga, você vive uma experiência íntima e pode fazer amigos para sempre, ou inimigos. Então, dependendo como o jogo é desenvolvido, se o profissional que atua na instituição escolar trabalha de forma consciente essa questão do jogo e as dinâmicas de jogos, nós temos provavelmente uma grande possibilidade de redirecionar essa questão da violência, que é uma expressão da agressividade negativa, para um outro tipo de viés, que seria uma agressividade positiva, coibindo assim a violência, né, o vandalismo, etc., no ambiente escolar. E outro aspecto é a questão da melhoria do relacionamento. Então, será que alunos que vivenciam metodologias lúdicas, eles são capazes de demonstrar, né, uma melhor capacidade de direcionar a sua pulsão em termos de agressividade para o aspecto mais positivo e também, por outro lado, melhorar a sua forma de relacionamento? Particularmente, eu apostaria que sim, até pelas próprias experiências particulares que eu já tenho em termos de educação e saúde, utilizando a psicomotricidade e a recreação como ferramentas de trabalho. Mas é interessante acompanhar isso a longo prazo, como isso vem acontecendo e o quanto essas brincadeiras feitas na escola, nos diferentes ambientes de atividade recreativa, puderam influir sobre esses aspectos, sobre essas variáveis. E a quarta e última sugestão de pesquisa que eu gostaria de trazer para vocês, eu gostaria de chamar o próximo slide para apresentar para vocês. Quais as consequências longitudinais da operacionalização de uma pedagogia lúdica nos diferentes níveis de ensino? O que seria isso? Se nós pegarmos alunos dos diferentes níveis de ensino a partir da creche, do ensino da educação infantil, passando pelos diferentes anos do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, de pós-graduação, etc., e nós acompanhássemos as pessoas que tivessem a oportunidade de vivenciar metodologia lúdica desde a infância, passando pela adolescência, vida adulta, até chegar à sua fase mais produtiva da vida em termos de trabalho, de produção, etc. E então, será que pessoas que passaram por um processo de educação, uma pedagogia de base lúdica, será que elas têm uma possibilidade de apresentar algo diferente em termos de habilidades e competências para a vida profissional e mesmo para a vida pessoal? Então, isso é um aspecto que ainda requer um estudo mais efetivo, um acompanhamento mais minucioso para a gente ter uma noção mais clara se essas abordagens lúdicas, em termos pedagógicos, levam mesmo o ser humano a um desenvolvimento mais integral e mais interessante. O que eu posso dizer pela minha pessoa é que hoje, com tudo o que sei sobre recreação, psicomotricidade, dinâmicas de jogos, por mais que eu não seja uma pessoa brilhante, mas eu tenho a percepção
de que muito do que eu fiz em termos de jogos até hoje me ajudaram muito a moldar quem eu sou hoje. E eu sim, sinto na verdade falta de ter tido um processo de ensino-aprendizagem que fosse assim, mais interessante, mais inovador, que aguçasse sempre a minha curiosidade e tantas características que o jogo pode proporcionar. Tenham todos vocês um ótimo proveito profissional de todas essas palavras que foram ditas aqui nessa disciplina. Obrigado.